gente! E aí, gente? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Como Se Dice. E no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês um pouquinho acerca dos demonstrativos. Os demonstrativos causam dúvida não somente quando a gente está aí aprendendo um novo idioma, mas também no português, já que dois deles, como o esse e o este, são bem parecidos. Mas antes de trazer para vocês como eles são no espanhol, eu digo para vocês que o uso deles, por mais que nós devemos aprender para a oralidade, para a fala, eles são muito mais importantes no momento da escrita, tá, pessoal? Já que, por exemplo, se você acabar confundindo um deles durante a fala, durante a informalidade, não terá tanto problema, ou seja, não estará às vezes totalmente correto em termos gramaticais, mas o seu ouvinte, ele vai te entender e não vai perder o significado daquilo que você quer dizer, tanto no português como no espanhol. Os demonstrativos, então, são algumas palavrinhas que a gente vai usar para poder indicar uma distância no tempo e no espaço. O que significa cada uma dessas coisas? No tempo, de algo que acontecerá ainda no futuro ou algo no presente. E qual é a distância disso? Se eu falo de algo que ocorreu há 10 anos atrás ou há algumas horas. Ou no espaço, se um objeto ou alguém está longe ou perto de mim. E por que eu digo que se refere a mim? Bom, sempre que nós estivermos tratando aqui sobre o demonstrativo, o nosso referencial, a nossa referência para saber qual demonstrativo usar é a pessoa que fala, ou seja, é o falante dentro daquela frase, dentro daquele contexto que vocês querem tratar. Não olhem para o ouvinte, e sim, o seu referencial deve ser o falante. E quais palavrinhas a gente normalmente utiliza? Quais são os pronomes demonstrativos? Nós teremos esse e este, que nós vamos utilizar para o masculino, e nós vamos ter essa e esta, que nós vamos utilizar para o feminino. Além disso, a gente vai ter aquele, aquella, aquellos e aquellas. Lembrando aí, então, que os demonstrativos eles podem mudar de gênero e número, ou seja, masculino e feminino, singular ou plural. Ademais, além disso, a gente vai ter também com o pronome neutro. Já aprendemos que temos dentro do espanhol o masculino, o feminino e o neutro. Tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar na descrição para vocês falando quando a gente usa esse pronome neutro. Então vale muito a pena vocês irem ver para que vocês possam entender por completo o sentido de cada frase. Mas dentro do pronome neutro, então, a gente vai utilizar eso, esto e aquello. Passa até carro alegórico quando eu tô gravando. Antes da gente ver em quais casos nós vamos utilizar cada um dos demonstrativos, é necessário que vocês saibam que os demonstrativos eles são divididos em dois grupos, de acordo com o substantivo. Nós teremos os demonstrativos que agem como adjetivos, ou seja, eles estão junto ao substantivo. E nós teremos aqueles que agem como pronome. Eles não vão estar junto do substantivo. Pelo contrário, eles estarão substituindo o substantivo dentro de uma frase. Lembrando que normalmente a gente utiliza como pronome, normalmente quando a gente não quer ficar ali repetindo aquele substantivo, como Maria foi ao parque, Maria tomou sorvete, Maria voltou para casa. A gente utiliza, por exemplo, Maria foi ao parque, ela tomou sorvete e voltou para casa. Então a gente usa outros grupos
para poder agregar a frase e não torná-la repetitiva. Vamos ver o exemplo destes dois em uma só frase. Este bolígrafo es mío. El tuyo es aquel. Este bolígrafo. Então aqui o este, ele está acompanhando a palavra bolígrafo. Bolígrafo é caneta no espanhol. Este bolígrafo, ele vai atuar então como adjetivo, já que ele vai estar somente acompanhando o substantivo. Vocês podem ver que um está do lado do outro. Seguindo na mesma frase. Este bolígrafo es mío. El tuyo es aquel. O aquele aqui no final também é um demonstrativo, mas ele nos auxilia para que a gente não repita a palavra bolígrafo. Então, ele está no lugar da palavra bolígrafo. Esse bolígrafo ou essa caneta é a minha, a sua caneta é aquela, ou até mesmo aquela é a sua. Então, a gente utiliza aí o aquela é a sua. O que é aquela? É a caneta. Esse é o bolígrafo. Tá, e agora vocês podem me perguntar, beleza, já entendi quais são, que a gente vai ter dois tipos e para que os demonstrativos são utilizados, mas quando eu utilizo cada um deles, em quais casos eu irei utilizá-lo? Bom, vamos pegar um referencial. El bolígrafo, que já aprendemos qual é o significado. Lembrando, o nosso referencial será sempre quem fala. Então, neste momento, a referência está em mim, pois eu estou falando com vocês. Por exemplo, se esse bolígrafo, se essa caneta está perto de mim, eu que estou falando, ou perto de outra pessoa que esteja falando, eu irei dizer: este bolígrafo es mío. Este bolígrafo es mío. Então a gente utiliza este, esta, sempre que a gente quer falar de algo que está perto de quem fala. Agora, se o objeto está perto, não mais de quem fala, mas de quem escuta, por exemplo, se ele estiver aí pertinho de vocês, mas longe de mim que estou falando, eu irei dizer: esse bolígrafo es mío. Esse bolígrafo es mío. E nesse caso nós iremos utilizar esse ou essa. Agora, se o objeto ou a pessoa, tá? Aqui a gente pegou um exemplo de um objeto, mas pode ser uma pessoa, um objeto, um animal, qualquer coisa. Se estiver longe, tanto de quem fala quanto de quem escuta, ou seja, cá está longe de mim e está longe de vocês, eu iria dizer: aquel bolígrafo es mío. Aquel bolígrafo es mío. Nós podemos utilizar aquele ou aquella. Tudo vai mudar se estamos falando ou do masculino ou do feminino. Da mesma forma, se eu não tiver somente uma caneta, mas se eu estiver falando de mais de uma caneta, nós vamos utilizar aquellos, aquellos, estos, esos. Então a gente vai ver que muda, tanto se o objeto está no masculino ou no feminino, ou se eu tenho um ou mais objetos na qual eu estou falando. Então, é só vocês observarem. Olha, quem é o meu referencial de fala? Quem dentro daquele diálogo está falando? Ok, agora, o objeto na qual ele se refere ou a pessoa a qual ele se refere está perto ou longe dele? Bom, se está perto dele, eu utilizo este ou esta. Se está longe dele, mas perto de quem o escuta, nós teremos esse ou essa. Esse ou essa. E se eu estou falando de algo que está muito longe de ambos, eu utilizo aquele, aquella, aquellos ou aquellas. A mesma coisa ocorre quando eu quero falar sobre tempo. A gente viu que pode ser uma distância no espaço e no tempo. O que acontece no tempo? Se eu estou falando de um futuro que está bem
bem longe das duas pessoas, eu vou precisar usar a maior das distâncias, eu vou utilizar aquele ou aqueia. Agora, se eu estou falando de um tempo presente ou de uma distância tanto no passado como no futuro que não seja tão larga, a gente pode utilizar os outros dois demonstrativos. Então foi isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscreverem no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo.